A gente vai conversar agora com a deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, Larissa Gaspar. Ela participou ontem da abertura do Conselheiro Vivo, que contou com a presença ilustre da Manuela Dávila, a equipe da Secult também estava por aqui, a secretária Luísa Sela, a presidente do IDM, a Raquel Gadelha, o prefeito também esteve por lá, o presidente da Câmara, diversas autoridades, diversas instituições, muita gente. E foi uma roda de conversa que falou sobre o empoderamento feminino, né? Eu acho que esse lugar de fala que a Djamila Ribeiro tanto destaca é importante ser ocupado justamente pelas mulheres, né? E ocupar esse lugar de fala, deputada, na política, na cultura, nos espaços sociais, isso também é uma prática conselheirista, né? E ontem vocês discutiram um pouquinho mais sobre isso, né? Com a presença da Manuela, então, né? Isso, Manuela fez uma fala excepcional das nossas conquistas, mas também dos nossos desafios, que são enormes ainda. Com certeza, nós, mulheres feministas, né, que tivemos a oportunidade também de atuar nos movimentos de mulheres, a gente consegue perceber os vários avanços no campo da educação, no mundo do trabalho, no enfrentamento à violência, no acesso e na promoção da cultura, no esporte também, mas existe ainda muita desigualdade que permeiam todas essas áreas, toda a vida das mulheres, né? A gente tem uma construção de uma sociedade machista que realmente não pensa os espaços para nós mulheres, e onde a gente enxerga isso de um modo muito forte é justamente nos espaços políticos, né? E esse foi um dos pontos que a gente destacou bastante nas nossas falas, porque todas nós que estávamos lá contribuindo, estamos de alguma forma em espaços políticos, né? A Raquel na gestão do Instituto Dragão do Mar, a Luísa como secretária de Cultura, a Manu, que já foi deputada estadual, deputada federal, candidata a vice-presidenta da República, e por ocupar esses espaços sofreu muitos atos de violência política de gênero, quando isso nem sequer era ainda considerado um crime. É essa construção, essa trajetória que, inclusive, fez com que a gente conseguisse tipificar e criminalizar essa conduta tão violenta, que tem por objetivo nos afastar desse espaço político. Não bastasse os 400 anos que nós ficamos afastadas desse espaço, impedidas de votar e de ser votadas, quando os homens já exerciam esse direito e ocupavam o mundo da política. Quando a gente conquista esse espaço, o direito de estar nesse espaço, a gente tem ainda a reprodução de várias formas de violência para novamente nos retirar dali. E apesar da gente ser hoje a maioria, não só da população, mas do eleitorado brasileiro, a gente tem muita dificuldade que as mulheres consigam, de fato, se eleger, mesmo com legislações que vêm buscando mitigar essa situação, como a legislação que determina o percentual de 30% de gênero na formação das chapas dos partidos. A gente vê ainda os homens que mandam nas estruturas partidárias utilizarem isso para garantir a eleição de outros homens, né? As famosas candidaturas laranjas. A gente ainda assiste essa violação da legislação. A senhora tem ideia, ontem saiu uma decisão do TSE impugnando, na verdade, cassando o mandato de vereadores do PSB aqui no município de Quixadá, justamente por conta disso, né? De candidaturas de mulheres que acabaram sendo identificadas como candidaturas laranjas e que a justiça de olho cassou, e agora o processo já foi, enfim, julgado pelo TSE, ou seja, um exemplo disso que a senhora está falando, né? Isso impacta diretamente no resultado eleitoral. E também está acontecendo a nível de Estado. A gente tem aí uma investigação, uma judicialização das candidaturas do PL, que há denúncias de que também cometeram essa fraude, né? Essa burla da lei, da legislação eleitoral, colocando candidaturas laranja. Então, a chapa do PL está aí sendo questionada e pode também, assim como aconteceu aqui no município, vir a ser objeto dessa mesma decisão, e a gente vai ter uma alteração, né, na composição da Assembleia Legislativa e no cenário político, né, do Estado. Então, é preciso que as instituições, o Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral estejam realmente sempre de olho para evitar que isso aconteça e para que a lei cumpra o seu objetivo, que ela alcance o espírito que foi impulsionado a criar aquela legislação, que é justamente garantir, né, realmente uma maior paridade de gênero ali na ocupação dos cargos no Legislativo. Então, a gente tem ainda essa
essa dificuldade de ocupar esses espaços e quando a gente chega lá, a gente ainda é alvo dessas violências, né, que tentam nos retirar, nos alijar da participação política. E não era para acontecer, porque tem muitos estudos que mostram, inclusive estudos da OCDE, que mostram que as mulheres, quando ocupam os espaços de decisão, elas conseguem enfrentar muito mais as vulnerabilidades, porque tem realmente uma priorização do orçamento para mitigar a desigualdade social. Então, é muito importante que a gente tenha cada vez mais mulheres nos espaços de poder, nos espaços de decisão, e essa é uma luta, uma bandeira constante que a gente levanta, né? Mas não só no mundo da política, no mundo do trabalho, há muito ainda a se discutir. Hoje nós mulheres temos mais tempo de estudo que os homens, mas a gente tem muito mais dificuldade de chegar aos postos de direção, de comando de chefia, tanto dos órgãos do poder público quanto da iniciativa privada. E ainda assim, quando a gente está ocupando esses mesmos espaços que os homens, a gente tem uma diferença salarial que chega até 30%, que não se justifica senão pelo machismo, né? Já que a gente tem mais formação acadêmica, em tese a gente tem condição de contribuir com muito mais qualidade, né, para o desenvolvimento das empresas, para o desenvolvimento das políticas públicas, em se tratando de órgãos do poder público, mas essa questão do machismo estrutural ainda impede que a gente mostre todo o nosso potencial no comando desses órgãos e dessas empresas. Quando a gente olha, por exemplo, para a questão do esporte, a gente vê a desigualdade salarial que existe entre as mulheres atletas e os homens atletas, né? A Marta, que foi a melhor jogadora de futebol do mundo, tinha um salário muito menor do que os nossos atletas masculinos. Então, não se justifica senão pela questão do machismo. São desafios, né, que a gente enfrenta. E um tema também que a gente tem discutido bastante é a questão do compartilhamento do trabalho doméstico, esse trabalho de reprodução social, do cuidado com a casa, com os filhos, com os doentes, com as pessoas idosas, né, com as pessoas com deficiência, que toda família tem, né, acaba parando nas nossas costas, e a gente precisa discutir isso com a sociedade, né? O governo tem que se implicar com isso, tem que ter política de creche em tempo integral para que os nossos filhos possam estudar, se desenvolver e a gente trabalhar e a gente participar dos espaços de decisão política, tem que ter cozinha comunitária, restaurante popular, lavanderia pública, coletiva, né, para que esse trabalho, né, essa sobrecarga de trabalho doméstico, ela saia das nossas costas e ela seja realmente dividida com o Estado, com esse conjunto de políticas públicas e com a família, né? Os homens também precisam adquirir essa consciência, né, de que a família não é responsabilidade das mulheres, né? A família é responsabilidade da família, né? O homem tem também as suas obrigações com os filhos, com a casa, com os parentes. Então, eu acho que a gente tem ainda um longo processo de discussão para que essa conscientização ela realmente aconteça e, a partir disso, a gente veja mudanças de postura, né? Porque essa sobrecarga que a gente despende dentro de casa, ela chega a 16, a 20 horas semanais. Então, fica difícil a gente ainda ter força, ter disposição, né, para estar nas reuniões, que são sempre à noite, né, para a gente estar nos debates. Então, isso precisa ser revisto, né? Tem até um estudo internacional que mostra que esse trabalho doméstico, né, desvalorizado, não reconhecido, invisibilizado, ele gera trilhões para a economia mundial e ele está sendo feito por nós mulheres. Então, é justo que a gente seja remunerada por isso, né, e é justo que isso seja dividido com a sociedade, com a família. Perfeitamente, um tema muito importante. Deputada, vamos entrar agora sobre a sua atuação na Assembleia Legislativa. A senhora sai da Câmara de Fortaleza, vai para a Assembleia Legislativa. Como é que tem sido esse primeiro mandato? Eu vi também que a senhora sofreu muitos ataques logo no começo do mandato, na estreia na Assembleia Legislativa. Depois que a senhora saiu da Câmara, tem aquela história que diz que fala de mim, mas fala na minha frente, né? Mas foram falar da senhora nas costas. A senhora foi para a Assembleia e os deputados dito progressistas, de partidos progressistas, cometeram violências contra a senhora. Como é que a senhora viu tudo isso e como é que tem sido essa lida na Assembleia Legislativa?
Bom, a gente está muito feliz de ter conquistado esse mandato e estar iniciando aí a nossa atuação como deputado estadual. É um desafio muito grande, a gente sai de uma conjuntura de um trabalho focado na capital do nosso estado, Fortaleza, que é onde eu moro e onde iniciei essa construção política como vereadora, nos 2 mandatos que eu tive a oportunidade de exercer, e agora a gente chega com esse desafio de estender essa atuação para todos os municípios do estado do Ceará, compreender as realidades das nossas várias regiões e dar a nossa contribuição para o desenvolvimento de cada uma delas e para a promoção da dignidade do nosso povo nessa pluralidade aí que é o nosso estado do Ceará. Mas a gente está com muita disposição para desenvolver um bom trabalho, e a gente já chegou trazendo muitas proposições, né, voltadas para a questão das mulheres, para o enfrentamento ao racismo, à LGBTQI-fobia, né, proposições voltadas também para a questão do transporte público, né, da defesa da natureza, e isso sempre também muito alinhado com as mensagens do governo, né, com o programa de governo aqui do nosso governador Elmano de Freitas, e é o que está sendo feito também a nível nacional desse governo que a gente se empenhou e conseguiu eleger, que é o governo do presidente Lula, né? Então a gente chega na casa com um início bem movimentado, como é de praxe do início de muitos governos. Então, o governador Elmano enviou mensagens importantes para a Assembleia, como a reforma administrativa, até para fazer um alinhamento da construção estadual com a nacional. Então, criou secretarias importantes, como a Secretaria da Juventude, do Trabalho, das Mulheres, dos povos indígenas, de promoção da igualdade racial, direitos humanos, assim como tem sido feito a nível federal, e isso possibilita algumas facilidades de acesso a recursos, né, de repasses fundo a fundo, de transferências via convênios para a execução dessas políticas públicas específicas. E elas vão possibilitar, tenho certeza, que a gente supere índices que são ainda desastrosos, né, aqui para o nosso estado. A gente viu dados da Secretaria de Segurança dando conta do aumento das denúncias de racismo. A gente tem índices de violência contra a mulher enormes aqui no estado. Imagino que vocês lembrem daquela notícia no início de fevereiro, dando conta de que nos 23 primeiros dias de janeiro nós tivemos 21 mulheres assassinadas, né? Então, assim, é um índice de feminicídio muito grande, e com a construção desses órgãos a gente vai ter possibilidade de fazer um trabalho mais direcionado, né, para enfrentar essas dificuldades que o nosso estado ainda apresenta. E tivemos outras matérias também muito importantes, como a aprovação da mensagem que garante a realização do mutirão de cirurgias eletivas, né, para ver se a gente consegue enfrentar esse drama das filas de espera, e o maior programa de combate à fome da história do Ceará, que é o Ceará Sem Fome, que vai trazer um conjunto de ações para a gente enfrentar essa problemática, que passam pela distribuição de cartão alimentação, pela estruturação das unidades sociais produtoras de refeição, pela garantia de insumos para que essas cozinhas comunitárias possam produzir refeições e distribuir com as pessoas que estão passando fome, entre várias outras questões. E a gente conseguiu, inclusive, garantir que a Assembleia criasse uma nova comissão, que é a Comissão de Proteção Social e Combate à Fome, que eu estarei presidindo, e que vai também estar nesse acompanhamento desse trabalho de estruturação dessas cozinhas, né, para garantir alimento para o povo cearense, e que a gente possa aí superar esse drama da fome. E a gente tem também as discussões de nível político, partidário, né, de campos políticos diferentes que acabam, muitas vezes, causando esses embates nas câmaras municipais, na própria Assembleia, e eu sempre tive uma postura muito crítica à gestão municipal. Acho que a cidade de Fortaleza, há um bom tempo, ela vem perdendo o olhar para a construção das políticas sociais, e uma cidade não vive só de concreto, inclusive concreto localizado em determinadas áreas. É verdade o que o vereador disse, de que Fortaleza é tudo uma aldeota? Só se ele anda tão somente na aldeota, porque Fortaleza tem 856 assentamentos precários, né? É a 5ª capital mais desigual do planeta Terra. Então, eu não sei por onde esse vereador está andando, que ele acha que Fortaleza virou uma grande aldeota. Isso para mim é um meme, porque Fortaleza tem muita desigualdade. Inclusive, nesse período de chuvas, a gente vê o drama que as periferias de toda a Fortaleza
está enfrentando, né? Você olha para a comunidade como, por exemplo, Taço, Gereissati, que está lá, totalmente alagada, as pessoas andando de canoa dentro da comunidade. Então, que aldeota é essa? Ou ele acha que a pessoa que está andando de canoa dentro de uma comunidade como essa está se sentindo fazendo stand-up na beira-mar? É brincar com o sofrimento e com a dor do povo da nossa cidade, né? Uma irresponsabilidade sem tamanho você fazer uma afirmação como essa, porque os índices, né, da nossa cidade mostram que a desigualdade reina, então precisa de muita proatividade para fazer com que a gente consiga mitigar, né, essa realidade tão difícil do nosso povo. Eu quero conversar um pouquinho sobre o assunto da Enel e também quero falar um pouquinho sobre política especificamente. Alguns comentários, mas eu queria voltar ainda. A senhora foi uma das vozes mais críticas à taxa do lixo lá em Fortaleza, né? Inclusive, é impressionante como o PDT tem se fragmentado em diversos segmentos. A própria base do prefeito rachou e uma das vozes também, o vereador Júlio Brise, contra a taxação do lixo, e a voz dele, a voz da senhora também foi uma das que mais repercutiram naquela época. Como é que a senhora saiu da Câmara, foi para a Assembleia, essa discussão, claro, muda de órbita com essa mudança. Mas quais são os impactos disso, deputada? De uma taxa como essa para o fortalezense, né? Porque, de todo modo, todo cearense não deixa de ser fortalezense, né? Porque a gente sempre está em Fortaleza, seja para qual for a realidade. Qual o impacto disso, né? Como a periferia, que o vereador acha que não existe em Fortaleza, vai ser impactada com uma medida como essa? Eu fui muito crítica à criação da taxa do lixo, primeiro porque ela chegou de uma forma muito apressada, no apagar das luzes do ano de 2022, você trazer uma matéria complexa como essa, que vai impactar o bolso da população de Fortaleza em regime de urgência, ou seja, impossibilitando qualquer discussão que era extremamente necessária com o povo de Fortaleza, com as áreas onde se concentram os maiores pontos de lixo da cidade, e no momento de muita crise econômica, né, que o nosso povo está enfrentando, fruto de um desgoverno que foi realmente desastroso a nível federal e que isso tem impacto direto nos estados e nos municípios. E uma matéria que também chega com muitas mentiras de se dizer que era obrigatório criar essa taxa em função da lei do marco regulatório do saneamento, quando não é. Né? O artigo 35 da lei, ele prevê a possibilidade de não criação da taxa se você já tem capacidade econômico-financeira de custear esse serviço, que é o que acontece em Fortaleza. A LOA de 2023, ela tem recursos suficientes para custear, né, a coleta e o manejo dos resíduos sólidos. Então, não há necessidade de criar uma taxa. Ela não se justifica pela questão fática, né, do sistema de coleta do lixo. Agora, se você quer aumentar a arrecadação do município, você assuma a responsabilidade e diga para o povo que você está criando uma taxa porque você quer aumentar a arrecadação da cidade, por isso e por aquilo. Mas a justificativa da prefeitura não era que era do marco, do saneamento, que era obrigado, que era lei, não sei o quê? Isso, e foi o que eu acabei de dizer. Talvez o prefeito não tenha nunca lido o artigo 35 da lei do marco regulatório do saneamento, que lá justamente está dito que se o município dispõe de capacidade econômico-financeira para custear o serviço, ele basta enviar um relatório comprovando isso e, como eu falei, a LOA de 2023, ela prevê recursos suficientes para garantir o custeio desse serviço de coleta e manejo dos resíduos sólidos. Então, não tem por que criar essa taxa quando você já tem lá cerca de 300 milhões previstos para o custeio desse serviço. E a prefeitura ela poderia ainda diminuir o custo desse serviço se ela fizesse o que é a sua obrigação: monitorar, fiscalizar e autuar os responsáveis pela geração desses pontos de lixo na cidade. Só que você não vê a prefeitura fazendo esse trabalho. Ela tem lá, junto à CEFOR, que é a agência reguladora, um ótimo sistema de monitoramento dos pontos de lixo da cidade. Ela sabe onde estão os pontos de lixo da cidade, então por que ela não ataca os pontos de lixo da cidade? E isso gera, anualmente, um dispêndio de mais de 80 milhões de reais com a questão dos pontos de lixo, que já poderiam ser economizados se você fizesse esse seu trabalho preventivo, né, de monitoramento e de autuação dos geradores de ponto de lixo, porque a coleta em Fortaleza domiciliar, ela acontece de forma muito regular.
passa, né, determinados dias, geralmente 3 vezes por semana, nas casas dos fortalezenses. As pessoas sabem quais são os dias, mas o problema do lixo em Fortaleza é a limpeza urbana especial, que é essa do descarte irregular de lixo em áreas ociosas da cidade. Então, a prefeitura precisa fazer esse monitoramento. E, na redação da lei, faltou algo que é fundamental, que era você considerar a renda da população para você criar essa taxa. Isso não foi considerado. O que a prefeitura considerou foi o tamanho da propriedade, que é um absurdo, porque eu posso ser uma pessoa de baixa renda, desempregada, que mora em determinada área da cidade, num grande terreno que foi deixado por herança ou cedido por alguém para eu morar ali. E é o tamanho daquele terreno onde eu me encontro que vai determinar o valor da taxa que eu vou pagar. Então, isso é muito injusto. Você tem que considerar a renda da pessoa. Se é que ela tem uma renda, né, para poder pagar essa taxa. Mas o impacto disso a gente só vai sentir mesmo agora em abril, quando a taxa começar a ser cobrada, né, quando esse boleto chegar na casa dos fortalezenses, é que o prefeito e os vereadores que apoiaram essa iniciativa vão sentir as consequências da criação da taxa do lixo do Sarto, né, que era desnecessária, porque, como eu disse, a gente tem recursos na lei orçamentária anual para garantir o custeio desse serviço. Então, não tinha necessidade de você criar um novo tributo, né? E aí é engraçado que, após a criação do novo tributo e após o grupo ligado ao Sarto, o próprio Roberto Cláudio criticou o empréstimo que foi solicitado pelo governador Elmano de 900 milhões de reais, e aí o Sarto pede, após a criação de um novo tributo, um empréstimo de 1,2 bilhões de reais. Né? Então, queria muito entender o que eles estão pensando sobre isso, né? Porque é uma contradição muito grande. Então, é preciso refletir sobre isso, né? Não dá para eu criticar aqui e aí acontece uma mesmíssima situação e eu fico silente sobre isso, né? Como se o que eu falo, o que eu comunico para a sociedade, né, não tivesse uma consequência e eu não precisasse ter responsabilidade com aquilo. Então, são questões que a gente precisa avaliar e eu queria muito entender como é que o Roberto Cláudio está avaliando esse empréstimo que o Sarto fez, já que ele criticou tanto o empréstimo feito pelo governador Elmano. Deputada, nessa mesma cadeira que a senhora está, eu entrevistei o deputado Zanob Guimarães com Augusto há alguns dias atrás e ele falou sobre sucessão em Fortaleza. Disse, inclusive, que o Partido dos Trabalhadores deve ter candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza. A pergunta que eu faço para a senhora, inclusive vi um tweet da senhora concordando com isso, né, com essa fala do Guimarães. A avaliação da senhora sobre isso, sobre essa possibilidade do Partido dos Trabalhadores ter candidatura própria e se o nome da senhora estaria à disposição do partido para, quem sabe, discutir essas possibilidades de ser o nome da senhora ou não, enfim, a escolha do partido. Eu defendo que o Partido dos Trabalhadores tenha candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza. Entendo que o Partido dos Trabalhadores já mostrou a sua capacidade de governar quando nós tivemos a Luiziane à frente da gestão do município, né, uma gestão que realmente olha para o povo, tanto que o PT tem, né, um slogan, quem defende você é o PT, porque é realmente um governo que olha para as questões sociais, para além das questões infraestruturais, né, que são tão necessárias. Então, acho que a gente tem acúmulo, né, no executivo, que a gente tem condição de fazer um excelente governo e acho que nós estamos num momento muito bom politicamente, porque o PT mostrou o seu êxito nas últimas eleições, né? Derrotamos aí a candidatura do capitão Wagner e do Roberto Cláudio no primeiro turno, uma vitória muito exitosa, né, para o governador Elmano, para o nosso senador também Camilo Santana, e a gente tem um governo federal, né, nosso, do governo Lula, que também tem essa mesma preocupação com essas questões sociais. Então, existe um alinhamento, né, estadual e nacional que, no meu ponto de vista, fortalece a candidatura do Partido dos Trabalhadores. Então, acho que é
momento mesmo do PT entrar com todas as suas forças, né, e garantir, sim, que a gente tenha o nome do partido para ocupar a Prefeitura de Fortaleza e, sobretudo, porque a gestão do Sarto ela é uma gestão desastrosa. A saúde pública de Fortaleza está um caos. A gente tem pelo menos aí 7 hospitais com suas portas fechadas, Gonzaguinha de Messejana, Frotinha de Messejana totalmente fechado. Aí você tem Nossa Senhora da Conceição, Gonzaguinha da Barra e tantas outras unidades com suas emergências fechadas, né? Você tem aí a ausência de repasse dos recursos para as instituições filantrópicas. Como é que você mantém o atendimento da população, né, se você não está garantindo que o recurso chegue às instituições que prestam esse atendimento diariamente? Você tem os CAPs sucateados, com falta de profissional, com a estrutura física desabando, você tem os postos de saúde na mesma condição, falta de médico, sem condição de atendimento nas salas, mofo, infiltração, teto desabando. Então, assim, está um verdadeiro caos. Tanto que a gente apresentou uma representação ao Ministério Público pedindo que isso seja investigado e que providências sejam tomadas para sanar, né, essa realidade que tem, inclusive, sobrecarregado os hospitais da rede estadual. Você pega, por exemplo, o HGF, ele é um hospital de alta complexidade, que faz cirurgias neurais, inclusive, e hoje 70% do perfil que tem chegado ao HGF não é de atendimento daquela unidade hospitalar. E 60% das pessoas que estão procurando atendimento no HGF são da cidade de Fortaleza. E o atendimento do interior do estado, como é que fica? Né? Então, é preciso isso ser revisto com urgência. Você tem, na política cultural do município de Fortaleza, uma situação de verdadeiro estado de calamidade. Né? Assim, não tem programação cultural. O carnaval foi um desastre, inclusive houve violência praticada contra artistas e a prefeitura ficou silente sobre isso. O secretário passou por esses artistas no momento que eram agredidos e não fez absolutamente nada. Você não tem o repasse dos recursos dos editais, né, as pessoas aguardando receber esses recursos para honrar com seus compromissos, e você tem um atraso. Então, assim, equipamentos culturais fechados, né, sem programação. Centro Cultural do Belchior, que é um equipamento novo, ali na Praia de Iracema, coração, né, da nossa juventude, da cultura, e não acontece nada, está fechado, entregue às baratas, as traças tomando de conta. Então, é um estado de verdadeira calamidade pública a gestão da cultura de Fortaleza, e que a gente não pode deixar de dizer, quem ocupa esse espaço é um médico. O que é que ele entende de política cultural? Ele está ali só por ser o irmão do prefeito? Então, acho que a cultura merece respeito, isso tem que ser tratado com seriedade, e várias outras áreas estão nessa situação. Recentemente, o Tribunal de Justiça determinou que a Prefeitura de Fortaleza amplie a oferta de vagas em creche. Nós temos apenas 30% das nossas crianças nas creches, né? Isso é um problema muito grave. Todo mundo fala muito da primeira infância, como é importante garantir, estimular o desenvolvimento na primeira infância, e é mesmo. E a Prefeitura fala muito disso, mas não faz. Né? A gente tem aí 70% das nossas crianças que estão sendo privadas, né, de ter a possibilidade de se desenvolver plenamente, sobretudo nesse período da primeira infância, porque não tem acesso à creche. Né? Então, todas essas áreas estão numa situação muito difícil, assim como a questão das políticas de proteção social. Os CRAs de Fortaleza estão destruídos, né, caindo aos pedaços, sem profissional para dar conta de atender a população. E o que existia no passado, né, de oficinas pedagógicas, com grupos de adolescentes, com grupos de idosos, com grupos de mulheres, está acabado. Né? Então, essas pessoas estão num ócio, né, dentro das suas comunidades, precisando de um atendimento que hoje elas não encontram mais. Então, é preciso a gente mudar essa realidade, e sem falar dos problemas infraestruturais, né? As comunidades aí sem acesso à rede de drenagem, quando a rede de drenagem está obstruída, e aí estão sofrendo com alagamentos, tendo as suas casas destruídas, os pertences que tiveram tanta dificuldade para conseguir ao longo da sua vida sendo levado pela água, que acaba sendo uma responsabilidade da prefeitura, que não fez o trabalho preventivo de manutenção da rede de drenagem, de limpeza, de dragagem das lagoas, dos riachos, dos canais, para que essa água pudesse escoar e não se acumular nas vias públicas e dentro das casas dos fortalezenses. Então, são muitos problemas que a gente precisa enfrentar. Você mesmo comentou, né? Anda por lá.
Sérgio também estava conversando comigo, foi levar um colega para do futuro a vergonha de ver o calçamento todo destruído, muito lixo acumulado na cidade. Então, assim, a gestão está muito ruim, a gente precisa virar essa página e por isso eu defendo que o Partido dos Trabalhadores tenha uma candidatura própria para a Prefeitura de Fortaleza e que a gente possa mudar essa realidade. O nome da senhora está à disposição? O meu nome está à disposição do partido sempre, né, para cumprir quaisquer tarefas partidárias. Hoje eu estou coordenando o setorial de direitos humanos do Partido dos Trabalhadores. Foi um desafio que me chegou e que eu abracei, né, com muita dedicação, com muita honra, e estou à disposição do partido para cumprir as tarefas que forem necessárias. Acho que o partido tem um conjunto de bons nomes, outros bons nomes podem vir também para o partido, né, para se somar com essa possibilidade de construção de uma candidatura própria. Então, acho que ainda tem muita água para rolar, né, que os nomes serão discutidos mais na frente, mas eu acho que algo que o partido não deve abrir mão é de ter uma candidatura própria. Perfeitamente. Deputada, para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu queria que a gente falasse sobre essa CPI da Enel, que a Assembleia Legislativa já conseguiu. Os deputados já conseguiram a quantidade de votos, de assinaturas necessárias para a abertura dessa CPI, que ela é tão importante. A senhora viu ontem o caos que foi a energia. Só ontem foram 4 quedas de energia. Aquele relógio está com a hora errada, eu acho que é justamente por conta desse vai e volta, bagunça tudo. Tem comunidades aqui, algumas semanas atrás, deputada, que tem comunidade que ficou com 8 dias sem energia. Hoje já recebemos registro de tem comunidade por conta de chuva de ontem. Claro, a gente entende que imprevisibilidades por conta de chuva devem acontecer, mas o problema é que há demora do serviço da Enel. E é muita queixa aqui na nossa região, e é preciso que essa empresa seja investigada, que alguém tome alguma atitude. Ela quer sair, inclusive manifestou interesse em sair, que saia, que venha alguma outra, que isso seja resolvido, mas que ela também seja investigada e que seja punida pelo péssimo serviço que oferece ao povo cearense. A que pé anda essa CPI? Como é que andam essas discussões na Assembleia? Bom, essa iniciativa, ela contou com a adesão unânime de todos os deputados da Casa. Todos os 46 deputados e deputadas assinaram esse pedido de CPI da Enel. Ela foi protocolada e deve ser instalada em breve, mas não tem uma data prevista. Mas eu considero que é um instrumento importante para realmente investigar o que está acontecendo, porque não é pequena a quantidade de recursos, né, que a Enel recebe, né, do governo, que ela mesmo gera pela prestação do serviço concedido, né? Então, assim, é uma concessão que é muito boa para ela, mas essa concessão precisa ser boa para a população do Ceará. E o que a gente tem visto, como você acabou de relatar, é que várias comunidades em vários municípios do nosso estado estão desassistidas da prestação desse serviço. É a energia que cai várias vezes e aí fica um prejuízo, né, para um morador da casa, que muitas vezes tem diversos equipamentos queimados por conta dessa queda de energia. É a dificuldade, né, de conseguir viver sem acesso à energia. Comunidades ficaram 8 dias sem acesso à energia e os alimentos acabam se estragando. São perdas financeiras muito graves que quem está pagando pela prestação desse serviço ainda vai ter que suportar. Então, isso é absolutamente injusto. Isso precisa ser investigado, isso precisa ser reparado pela Enel. Eu acho que todas as pessoas, né, que pagam as suas contas de energia, né, que estão sofrendo com esses prejuízos, tendo equipamentos queimados, tendo alimentos perdidos, tendo a sua produção, né, o seu trabalho ali sendo jogado água abaixo, né, precisam ser realmente ressarcidos pela Enel. Só para a senhora ter ideia da produção, a gente vive no sertão, e a gente tem muita audiência no sertão, e hoje a nossa produção é de leite. Tem muita vaca no interior, né? Uma vaca que custa 14 mil reais. É mais cara que uma moto, uma vaca hoje em dia. E aí o que é que faz? Não é mais a ordenha na mão, é a ordenha mecânica, que existe para produzir mais, tem toda uma técnica, tem toda a tecnologia, enfim. O pessoal ficou 8 dias sem energia, foram 8 dias de prejuízos, a vaca não consegue dar o mesmo leite que ela dava, porque teve que parar a ordenha mecânica para ir para a ordenha manual, a vaca já se estressa, não consegue produzir mais, o produtor que teve um investimento na vaca, que era para render o que rende, não rende mais, pode dar
a doença na vaca que não vai produzir, ele pode perder a vaca, R$14 mil, o prejuízo, a produção cai, ele vai ter que entregar menos leite, e aí, senhora, imagina a cadeia, fora o leite que não vai ser refrigerado da forma adequada, vai perder leite. Menino, é uma dor de cabeça mais horrível do mundo. Imagine aí os prejuízos por conta de uma simples situação, falta de energia. E aí, deputada, onde essa CPI pode chegar? A Enel pode ser punida por todos esses danos que ela tem causado ao povo cearense? Pode sim, na minha avaliação deve, né? Porque a gente está dando aqui um exemplo, né, da situação, da realidade, do produtor de leite, né? Isso aqui do nosso sertão. Então, assim, como você falou, é o problema da vaca, é o problema da produção que vai diminuir, é a produção que já estava ali que vai ser perdida. Exato. Porque não vai ter como refrigerar, porque não tem energia. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, sem falar da vida, né, das pessoas, porque tem pessoas também que estão aí acamadas, que estão sendo mantidas vivas por conta de aparelhos, e quantas pessoas não vieram até a sua situação de saúde agravada por conta dessa queda de energia e na demora, né, da execução dos serviços de manutenção. Lá em Fortaleza, no meu bairro, isso é muito comum também. Sempre existiam várias e várias quedas de energia e a demora chegava a 24 horas para a Enel vir realizar o reparo na rede e garantir o retorno da energia para as nossas residências. Então, isso precisa ser apurado e ela precisa responder por isso, né? Precisa responder pelos prejuízos que ela está causando ao povo cearense, né? Porque ela teve um benefício muito grande com essa concessão. Então, ela precisa fazer jus a isso, ela precisa prestar um serviço de qualidade, um serviço eficiente, com tarifas que sejam módicas e acessíveis, e vamos combinar que o preço da conta de energia não está barato. Inclusive, ela tem apresentado reajustes que são absurdos, né? Para o momento, para a situação que o nosso país e o nosso estado vivencia. Então, são questões que precisam ser analisadas com muita profundidade e, a partir disso, precisa sair uma responsabilização para a empresa, né? É isso que a gente espera, é isso que o povo do Ceará espera. E que, se não seja possível reverter de forma individualizada, porque são inúmeros os casos, né? Que isso seja revertido aos cofres do Estado para que isso seja devolvido ao nosso povo com investimento em políticas públicas. Perfeitamente, perfeitamente. Deputada Larissa Gaspar, convidada de hoje aqui do Nosso Ponto de Vista. Deputada, muito obrigada, tá? Muito obrigado mesmo pelo tempo cedido aqui, esse papo que a gente conversou sobre diversos assuntos, e esperamos que a senhora volte sempre aqui no nosso Xeramobim e que seja uma voz ativa lá das nossas demandas, das nossas causas, e leve essa da Enel, que se levar essa da Enel, eu tenho certeza que você está levando o querer de muita gente aqui do nosso Xeramobim, porque realmente é uma situação muito delicada. Estamos aqui sempre à disposição, tá? Eu que agradeço pela oportunidade, fico aqui à disposição e registro também o meu orgulho pelo sucesso, né, pelo alcance da TV Sertão e de todos os outros produtos e veículos, né, que compõem a rede. A gente segue à disposição e deseja aí muito sucesso. Muito obrigado pela presença.